7, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave, travessão no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vamos orar. Nosso amado Pai, mais uma vez buscamos socorro aos pés do teu trono, rogando que o Senhor nos ensine a tua palavra neste momento. Somos carentes e necessitados, ó Deus, de conhecer mais de ti, de caminhar mais contigo por meio da tua palavra. Eu te peço, Senhor, que nesse instante o Senhor nos abençoe com o entendimento e com a sabedoria do teu evangelho, para que assim possamos ser edificados como igreja e viver para a glória do teu santo e poderoso nome. Então, Deus, rogamos por tuas misericórdias, rogo por mim e rogo pelos meus irmãos que aqui se encontram, para que continuemos a andar pelas veredas antigas, Senhor, sem nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, obedecendo, Senhor, a tua santa lei. Então, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tuas misericórdias e todos nós digamos amém. Nós já estivemos analisando detidamente os primeiros 2 versículos dessa porção do Sermão do Monte no domingo passado. Falamos que trataríamos essa porção por meio de proposições, propostas, que viriam como lições importantíssimas, lições de fato indispensáveis para a nossa vida. No domingo passado nós falamos sobre a primeira proposição que nós encontramos nesse texto, que todo juízo precipitado que fazemos dos outros, que fazemos da vida alheia, incorrerá em juízo sobre nós mesmos. Explicamos o que significa julgar precipitadamente os irmãos. Falamos também que todo juízo precipitado tem um poder terrível de destruir a vida do outro, sobre a vida de alguém. Assim como falamos sobre os tipos de juízo que o cristão experimentará na presença de Deus. O crente vai passar por algum tipo de juízo? Passa por algum tipo de juízo? Sim, passa. E nós lembramos bem. O primeiro é o dia que nós prestaremos contas ao Senhor de tudo o que fizemos com nossa vida como cristãos. Lá em Apocalipse, como lemos, capítulo 13, as nossas obras nos acompanharão, elas nos acompanham até a eternidade. E falamos também sobre o juízo de Deus como disciplina. Deus disciplina os seus filhos. Se você não é disciplinado por Deus, é porque você não é filho, você é bastardo. Mas quando disciplinados, quando julgados, somos julgados, disciplinados, para não sermos condenados com o mundo. Muito bem. Seguindo a argumentação do texto que nós lemos agora, nós chegamos nas demais e inevitáveis proposições. Em segundo lugar, antes de criticar alguém, repare em seus próprios defeitos. Antes de criticar alguém, repare em seus próprios defeitos. Veja o que Jesus vai dizer no versículo 3 e 4.
Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Preste bem atenção. Nosso Senhor aqui evoca a imagem de um irmão cutucando, tentando cutucar, remover o argueiro, o cisco que está no olho do outro irmão à sua frente, porém não conseguindo este perceber sequer o enorme travessão que impede a clareza, a limpidez de sua visão. É a velha tática de criticar os outros para esconder os seus próprios defeitos. Então, diante dessa proposição, nós temos algumas verdades que, a nosso respeito, que são nitidamente percebidas. Que verdades são essas, pastor? Em primeiro lugar, é que nosso julgamento da vida alheia se torna injusto em razão de termos uma visão curta da realidade, uma visão turva, uma visão incompleta. Veja, há uma trave em nosso olho, não conseguimos enxergar bem, algo atrapalha seriamente a nossa inspeção do olho do outro, do caráter do outro, da alma do outro. Ou seja, nossos defeitos atrapalham seriamente o processo de analisarmos, aquilatarmos os defeitos alheios na devida proporção, na proporção justa, naquilo que de fato é. Logo, ocorre que passamos a ser faltosos, injustos, incompletos, sem a devida precisão do que se necessita ser corrigido ou não. Por exemplo, quando Davi cometeu adultério com Batseba e cometeu homicídio com Urias, Deus enviou até ele um profeta, o profeta Natã. E quando Natã foi até Davi, Natã lhe contou a seguinte parábola. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulos número 12. Segundo livro de Samuel, 12. Então, veja aqui como o nosso julgamento da vida alheia, ele é injusto em razão de termos uma percepção curta da realidade. Observe, olha o travessão, olha a trave. 2 Samuel 12, diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Veja o versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e não se compadeceu. O que é que Davi está fazendo aqui? Está mexendo no argueiro do olho do outro.
Mas olha o que Natan diz para ele no versículo 7. Então disse Natan a Davi: tu és o homem. Tu és esse homem. Sim, diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul, mas tu é o homem. Olha a trave que está no teu olho. Davi, no afã de cobrir o seu pecado com um ato de justiça, não conseguia ver aquele que era o seu defeito, o seu pecado. Lá estava a trave fincada em seu olho. Todavia, lá estava ele querendo tirar o argueiro do olho do outro. Infelizmente, nós somos assim. Somos mestres em criticar, porém somos péssimos alunos em ser criticados, em receber ou em perceber quão pecadores nós somos. Somos péssimos em sentar e fazer autocrítica, meia-culpa, nos julgar a nós mesmos. Jonathan Edwards, aquele conhecido pastor americano do século XVIII, ele escreveu 70 resoluções. Nessas 70 resoluções, tudo que ele buscava era um autoexame, ver onde era que estava errado, tentar achar aí o travessão do seu olho. Irmãos, caímos sempre no velho erro de nos acharmos superiores aos outros e assim julgamos a quem está na nossa frente. É como o pastor Neto contou ontem à noite aqui. Nós nunca nos comparamos com quem está em cima, sempre queremos nos comparar com quem está embaixo. E com quem está embaixo, claro que a gente está numa posição superior. Mas compare-se com os santos de Deus da história. Compare com Jonathan Edwards, John Wesley, Spurgeon. Compare-se com Paulo, com Pedro, com Lucas. Compare-se com os santos homens de Deus. John Stott disse que nós temos uma tendência fatal de exagerar as faltas dos outros e diminuir a gravidade das nossas. Nós somos peritos nisso. Somos peritos. A gente pega o defeito de alguém e maximiza o defeito de alguém. Dá um grau aumentativo absurdo para o defeito de alguém. Quando se fala do nosso, a gente minimiza. Te aperta lá o travessãozinho, minimizar. E faz com que o nosso esteja diminuto, com que o nosso esteja... Então é comum você ouvir alguém falando: olha, eu sei que eu não sou perfeito, mas como fulano, o que ele diz, o que ele faz, eu não sou daquele jeito. Quem de nós nunca disse isso? Quem de nós nunca pensou assim? Nem percebe tal pessoa, nem percebemos nós, que só em falar assim, nós já nos mostramos inaptos em julgar quem quer que seja. Por quê? Porque o orgulho é a trave que está atravancando o nosso olhar. É a trave que está impedindo de que possamos ver claramente o defeito do outro. Responda para você mesmo: qual é a trave que está em seu olho? Qual é o travessão que está em seu olho? Só você sabe. Para alguns de nós, o que torna a nossa visão turva, a nossa visão curta, a trave é o orgulho. Para alguns de nós, o travessão é a mentira. Para alguns de nós, a trave é o descompromisso integral com o reino de Deus. A trave é o temperamento irregular. A trave é a falta de amor com o próximo.
O travessão é o vício da imoralidade. É a trave da fofoca nos lábios. Pergunto, qual é a trave que atrapalha seu olho de enxergar bem as carências alheias? Qual é o travessão que prejudica a sua visão e lhe leva a julgamentos precipitados? Você sabe. Um teólogo chamado A.B. Bruce, ele disse, é o vício farisaico de exaltarmos, olha o que ele disse, de exaltarmos-nos amesquinhando os outros, um modo muito baixo de obter superioridade moral. Isso é um vício farisaico. Muitos de nós somos culpados desse vício farisaico. De quê? De nos exaltarmos amesquinhando os outros, diminuindo os outros, jogando os outros no tapete. Inúmeras vezes nos pegamos desse vício, diminuindo os outros, olhando e apontando os defeitos com um telescópio gigante, quando para os nossos somos absolutamente cegos. Um homem foi ao seu barbeiro de costume cortar o cabelo. Enquanto ele cortava o cabelo, o homem disse ao barbeiro que estava prestes a passar férias em Roma. Roma? Diz o barbeiro. Por que você quer ir para lá? É uma cidade suja, lotada e cheia de mafiosos. Você está louco de ir a Roma? Em que companhia você vai? Nós vamos usar a TAM, disse o cliente. TAM? Grita o barbeiro. Mas é uma companhia aérea terrível. Seus aviões são antigos, suas comissárias de bordo são feias e os voos estão sempre atrasados. Quando você chegar em Roma, onde você vai ficar? O homem diz, nós vamos nos hospedar no Intercontinental, bem no centro de Roma. Naquele moquifo, diz o barbeiro. Esse é o pior hotel da cidade. Os quartos são pequenos, o serviço é grosseiro e eles são muito caros. Então, quando você chegar em Roma, me diga, o que você vai fazer em Roma? O cliente olha para o barbeiro e diz, bem, nós vamos até ao Vaticano e eu espero conseguir ver o Papa. Essa é boa, essa é boa. Você e 1 milhão de outras pessoas vão estar tentando vê-lo. Você vai parecer do tamanho de uma formiga na multidão. Essa é muito boa. Você ver o Papa é boa demais. Isso aí é uma piada, você dizer que você vai conseguir ver o Papa. Mas eu lhe desejo boa sorte. Você vai precisar dela. Foi o que disse o barbeiro ao seu cliente. 1 mês depois, o homem volta para cortar o cabelo novamente. O barbeiro, então curioso, perguntou, bem, me fale como foi sua viagem para Roma. A TAM lhe deu um voo ruim? Não. O cliente respondeu, muito pelo contrário, o avião era novinho e saiu na hora exata. Mas aposto que o hotel que você ficou foi como eu descrevi, não foi? Não, muito pelo contrário. Eles acabaram de gastar 25 milhões de dólares em uma reforma e lá é o melhor hotel de Roma agora. O barbeiro olhou curioso e disse, bem, pelo menos eu sei que você não conseguiu ver o Papa. Isso aí eu tenho certeza que você não conseguiu. O homem respondeu, na verdade, nós estávamos com bastante sorte. Um guarda do Vaticano me cutucou no ombro e disse que o Papa queria conhecer alguns visitantes pessoalmente e me levou até a sua sala onde fiquei esperando. Depois de 5 minutos, o Papa atravessou a porta e apertou a minha mão. Eu me ajoelhei e ele falou algumas palavras para mim. Impressionado, o barbeiro começou a implorar, pois diga-me por favor, o que o Papa disse? Bem, ele apenas pôs a mão na minha cabeça, disse o cliente, e perguntou, meu filho,
Onde você conseguiu esse corte de cabelo tão feio, meu filho? Onde você conseguiu esse corte de cabelo tão ridículo? Irmãos, essa história pode parecer engraçada, mas nós temos mais do barbeiro do que do cliente. Nós temos mais do barbeiro no nosso dia a dia, de diminuir os outros, de querer que nos outros tudo dê errado, sabe assim? Eu acho engraçado assim, algumas pessoas que muitas vezes chegaram para mim, tem quantos filhos? Eu só tenho um. Só um? Por que não tem mais? Eu disse, por que você quer que eu tenha mais? Porque todo mundo tem 3. Não, todo mundo tem 3, eu vou ter que ter um. Eu vou ter que ter 3. Né? Às vezes eu fico a me perguntar assim, peraí, porque ela sofre para criar 3, porque é peso. Não que não seja bênção, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é muita responsabilidade, é peso. O seu tempo fica mais encurtado. O seu dia de 24 horas com 3 filhos já era, praticamente, né? Então, assim, às vezes eu fico a perguntar se não é só assim para o desejo de ver o outro também meio que ali suando gotas de sangue. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, disse o apóstolo Paulo. Então a nossa visão, ela é curta da realidade. Ela é curta. Por isso que o nosso julgamento é imperfeito. Por isso que o nosso juízo, ele é imperfeito. Mas tem uma segunda verdade a respeito da nossa segunda proposição. É que o nosso julgamento é injusto quando nosso interesse de corrigir o defeito alheio é movido por uma falsa compaixão. Quando corrigir o defeito de alguém é movido por uma falsa ajuda. Então observe, muito do interesse de nosso coração em apontar os defeitos do próximo vem amalgamado com um sentimento de falsa ajuda. Inúmeras pessoas, quando partem para criticar alguém, julgar alguém, comumente, principalmente aqueles que se julgam mais espirituais, eles chegam dizendo assim para outro irmão: olha, eu vou falar isso para você, mas é apenas para a gente orar. É apenas para a gente orar pelo irmão. Mas tu já percebeu como o irmão fulano é? Olha, vamos só orar por ele. Está jogando um factoide, está colocando o coitado de irmão sob suspeita, o factoide está sendo lançado ali, mas nós estamos usando uma linguagem espiritual, diferente. Olha, é só para a gente orar, não vai comentar isso comigo não, vamos orar. Será? Será se o interesse é mesmo isso? Ou então chega para o próprio irmão, e começa uma sessão de aconselhamentos que só rebaixa o coitado ao nível mais baixo de existência, gerando desespero no coração do irmão, dizendo: seu caso é complicado, não tem jeito, muito dificilmente vai dar certo, é melhor que você desista. Sabe aquele mensageiro do diabo? Operando dessa maneira, muitos, inúmeros, seguem inoculando seu veneno nas almas dos outros em nome de uma falsa compaixão, de que tudo que se quer é ajudar. Mentira! Não quer destruir, quer acabar, mas conhece, tal pessoa conhece o jargão religioso, conhece as palavras que ela vai usar para dar uma roupagem evangélica, uma roupagem cristã, espiritual, quando no coração dela tudo que ela quer é destruir a vida alheia. Como disse Santo Agostinho: boca de anjo e coração de demônio. Abra sua Bíblia comigo em João 12, por favor. João capítulo 12. Veja o que eu estou dizendo na prática. Veja a tentativa de remover o argueiro do outro irmão com a falsa ideia de ajuda, uma falsa compaixão em prática.
João 12. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, isso era bem caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Lindo, não? Isso não é lindo? Já ouviram essa mensagem por aí? Pergunto: será mesmo que a crítica de Judas aqui visava o bem-estar do pobre? A resposta está no versículo 6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, que ele era o tesoureiro, tirava o que nela se lançava. Olha aí, olha o cuidado que ele tinha dos pobres. Eis aí o motivo torpe que estava por trás do ato de compaixão de Judas. Irmãos, nosso desafio é exatamente este, o de não cairmos nessa falsa compaixão, quando na verdade tudo o que queremos de fato é ver o outro rebaixado, no tapete, na lama, desprezado, rejeitado e abandonado. E sabe um sentimento que nós temos que ter cuidado, que muitas das vezes é disfarçado com essa falsa compaixão? A inveja. A inveja é danada para nos levar a esse nível tão rasteiro de criticar e julgar os outros, a crítica pela crítica, sermos ásperos. É comum um coração cheio de inveja começar a planejar o modo de ataque, e o primeiro modo de ataque é a crítica, o julgamento falso, precipitado, em nome de ajudar aquele alvo. Vamos pensar um pouco. De que forma você costuma apontar os defeitos alheios? Para ajudar? Saber dos pecados alheios lhe move para qual direção? Para a tristeza ou para a alegria? Quando você sabe que determinado irmão caiu, que sentimentos brotam dentro de você? Quando você tenta corrigir alguém, é realmente por compaixão, ou somente porque isso lhe faz se sentir superior, mais santo, perfeito? E aqui nós temos que ter um cuidado com as correções doutrinárias que a gente faz dos outros, principalmente a correção doutrinária dos arminianos, que hoje está muito em voga aí esse debate. Nós devemos corrigi-los doutrinariamente para a glória de Deus e para a edificação da igreja, nunca por nos sentirmos superiores a eles, usando de desdém e sarcasmo, ainda que dê vontade, porque a nossa natureza tem essa vontade, mas a gente tem que ter cuidado com isso também, a gente tem que estar atento. Este é um grande desafio. Os arminianos, eles têm uma ideia falsa e errada da doutrina da salvação, mas eles não negam a Cristo como o único Senhor e Salvador, a suficiência do sangue de Cristo para a salvação deles, portanto, são nossos irmãos. Então, meus irmãos, esse é o nosso segundo argumento. Antes de criticar alguém, observe, repare em seus próprios defeitos. Repare a sua visão, se ela está límpida, clara, se não há nada que atrapalhe aí o julgamento. E observe qual é a real motivação que está sendo levado o seu coração a corrigir o próximo. E em terceiro e último lugar, a nossa terceira proposição é que julgar a si mesmo
é se tornar exemplo para quem precisa ser corrigido. Quem precisa ser corrigido? Por exemplo, volte lá para Mateus 7 comigo, por favor. Versículo número 5. Mateus 7, versículo número 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Nós sabemos que o hipócrita é aquele que diz, mas não faz, né? É aquele que ele tem palavras, mas não tem atos, não tem obras. Ele tem todo um discurso, mas ele mesmo não vive aquilo. Então Jesus podia chamar qualquer um de nós de hipócrita, porque muitas das vezes está lá, nós caindo no pecado dos fariseus, de criticar, de julgar aquilo que nós mesmos praticamos. Por isso que Jesus chega e diz: hipócrita. Aí então nosso Senhor começa a dar o remédio para o problema. Qual é a solução? De que forma? Quando nós iniciamos essa mensagem no domingo passado, nós falamos que o cristão não está proibido, absolutamente impedido de fazer juízos. Não. Mas quando é que o cristão pode fazer juízo? O cristão pode fazer juízo a partir desse ponto. Ele primeiro tem que julgar a si mesmo, para depois julgar o outro. E aí Jesus diz no versículo 5: tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Tem que tirar primeiro do nosso, do meu, do seu, do nosso, do vosso. Jesus trata de forma dura, firme, contundente aqueles que buscam viver de críticas para com os outros, mas não conseguem enxergar claramente o que realmente precisa ser corrigido no outro ou em si. Tal pessoa recebe o título de hipócrita, falsário, um mero ator, uma encenação moral. Ele deve primeiro corrigir-se para logo em seguida corrigir a falha do próximo. É como aquele filho que disse ao pai, aquele pai despótico, aquele pai irresponsável, aquele pai mentiroso, falso e canalha, que foi dar uma lição de moral ao filho, e o filho olhou para ele e disse: pai, suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Então primeiro nos corrigirmos. Então é importante mais uma vez frisar e reforçar o ponto de que Cristo não está nos proibindo de exercer qualquer juízo para com a atitude do próximo, mas sim a de exercer um juízo calcado numa autocrítica. Amados, se nós fizermos uma autocrítica pura e honesta, muitas das críticas, muitos dos julgamentos que faríamos dos outros nem chegaria aos nossos lábios, nem externaríamos, nem expressaríamos, mas antes nos recolheríamos envergonhados e corados de vergonha, porque nós somos do mesmo jeito. Aqui é o ponto que repousa o nosso problema, é que conhecemos pouco da prática de estar nos corrigindo a nós mesmos diariamente. Quantas vezes no dia você para se autocriticar, para se autocorrigir, para fazer um autoexame? Jonathan Edwards, quando acordava, fazia um autoexame, quando ia dormir, fazia outro autoexame. E ele foi o santo de Deus que foi na história da igreja. E nós?
Um casal recém-casados mudou-se para um bairro muito, muito tranquilo. E na primeira manhã que eles passavam na casa, enquanto tomavam café, a mulher reparou uma vizinha que pendurava os lençóis no varal, e ela comentou com o marido: que lençóis sujos ela está pendurando ali no varal. Ela está precisando de um sabão novo. Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar roupas. O marido observou calado. 3 dias depois, durante o café da manhã, a vizinha pendurava os lençóis no varal e novamente a mulher comentou com o marido: nossa vizinha parece que não entende, não tem lógica. Ela continua pendurando os lençóis sujos. Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela queria uma aula de lavar roupas. E assim, a cada 3 dias, a mulher repetia seu discurso enquanto a vizinha pendurava a sua roupa. Passado 1 mês, a mulher se surpreendeu ao ver os lençóis muito branquinhos, sendo todos estendidos. E empolgada ao ver aquilo, ela foi dizer ao marido: veja só, ela aprendeu a lavar roupas. Será que a outra vizinha a deu sabão? Porque eu não fiz, não foi eu que dei sabão a ela e nem ensinei ela a lavar roupa. O marido calmamente a respondeu: não, foi nada disso que aconteceu. O que aconteceu foi que hoje eu levantei mais cedo e lavei a vidraça da nossa janela. Portanto, se você quer realmente ajudar o próximo a corrigir as suas faltas, comece corrigindo as suas. Inicie por você. Queira enxergar claramente para poder ajudar. Lave a sua vidraça. Lave a sua vidraça. Só assim você enxergará melhor o defeito alheio. É como disse o Dr. Martin Lloyd Jones: quando alguém já viu a si mesmo como é necessário, nunca mais julga a quem quer que seja de uma maneira precipitada e errada. Nunca mais. Pergunto: você já viu a si mesmo como realmente é? Você já fez um sério autoexame de seu próprio coração, de suas intenções? Você já fez uma sincera crítica a si mesmo, enxergando que você não é tão perfeito quanto pensava? Não ora o que deveria orar, não lê a palavra o que deveria ler, não estuda as escrituras o que deveria estudar, não lê bons livros como deveria ler, o tanto que deveria ler. Olhar honestamente os próprios defeitos, irmãos, é o primeiro e maravilhoso e magnífico passo para agir com misericórdia. Com misericórdia. Vocês sabiam que os judeus teve um momento em que eles agiram com misericórdia? Os acusadores de Cristo, os inimigos de Cristo. Abra sua Bíblia comigo aqui, por favor, rapidinho em João. João. Veja o que é enxergar a si mesmo de uma maneira profunda, verdadeira, real, sem engano, sem trave alguma. Jesus conseguiu a proeza de tirar a trave do olho daqueles homens e eles perceberem quão pecadores eram. João 8, Jesus entretanto foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres fossem apedrejadas, sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo.
como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um, a começar pelo mais velho até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Veja, acusados pela própria consciência. É disso que nós devemos sair daqui hoje. É assim que nós devemos sair daqui hoje. Acusados pela nossa própria consciência, se nós estamos julgando precipitadamente as pessoas, criticando precipitadamente as pessoas, jogando pedra com as pedras nas mãos. Hoje é a noite de nós soltarmos essas pedras. Nosso julgamento não deve, irmão, jamais ser apartado da compaixão, da misericórdia, do amor. Quando esses homens se viram realmente como eles eram, eles não tiveram mais o que fazer. Sempre que for exortar alguém, faça com amor. Sempre que for conversar com alguém sobre determinado defeito daquela pessoa, faça com misericórdia, compaixão, sabendo que você também é pecador, passível de quedas e tropeços. Como disse São João Crisóstomo, corrija-o, mas não como um inimigo, nem como um adversário que exige o cumprimento da pena, mas como um médico que fornece o remédio. É isso que nós devemos fazer com os nossos irmãos. É assim que deve ser feito. Devemos trazer o remédio, a cura, a solução, a saída, não a sentença final. A nossa postura uns com os outros deve ser essa: não deixar de corrigir, mas quando corrigir, lembrar que estamos corrigindo a um irmão, em que nós somos da mesma família. Da mesma família. Eu acho interessante esse ponto aqui, irmãos. Abra sua Bíblia comigo em 1ª carta de João. A 1ª carta de João, no capítulo número 3. Lá em João 13, versos 34 e 35, Jesus falou que o mundo conheceria, saberia que éramos discípulos dele se nos amássemos uns aos outros. Agora veja que interessante, nós temos aqui na 1ª carta de João, capítulo 3, dos versos 11 a 16. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Veja, João está escrevendo para a igreja, para irmãos, para os eleitos. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, amamos. Aquele que não ama permanece na morte. Olha os termos: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Devemos dar a nossa vida. Aqui está o princípio: não como Caim, que era invejoso, maligno em seu coração, não como Caim tentando assassinar espiritualmente o próximo, a moral do próximo, a honra do irmão, mas, como disse Paulo, seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor.
Há uma expressão popular que faz muito sentido, que diz: pimenta nos olhos dos outros é refresco. Quando eu era criança, lá perto de casa tinha um pé de pimenta. E eu não sabia que pimenta, se eu pegasse pimenta e passasse e coçasse o olho, né, eu não sabia que eu ia ter problemas, sérios problemas. Resultado, eu fui brincar lá perto dos pés de pimenta e, como traquino como eu era, mexi na pimenta lá e fiquei pegando nas pimentas, derrubando pimenta. Uma hora o olho coçou e eu em cima. Pronto. Foi o momento em que eu me aquetei, correndo para casa atrás de água, para jogar água nos olhos. O olho, ele é a parte mais sensível, que quando em contato com a pimenta, sofre, e muito. Irmãos, sempre que formos lidar com o olho do outro, devemos lidar sabendo desse detalhe. O olho é muito delicado. O olho é muito delicado. Requer habilidade, cuidado, sensibilidade. Não podemos chegar jogando pimenta no olho de alguém assim, achando que vai ficar tudo bem. Nós devemos chegar com humildade, calma, tranquilidade, compaixão, graça, misericórdia, amor, sempre lembrando que estamos tratando de um irmão. É de um irmão. É pelo bom exemplo, pelo nosso bom exemplo de autocrítica, de mexer nos nossos próprios olhos, que nós vamos conseguir ajudar o outro com calma. Você já teve a experiência de bater com o dedo no olho, triscar mesmo na menina dos olhos? Muito bem. A gente sabe o quanto isso é despertador, né? O quanto desperta a gente, né? Muito bem. Então, esse cuidado, essa cautela, essa precisão, é nisso que vem a nossa libertação desse espírito ranzinza, crítico, julgador. Se dará exatamente aqui, em julgar a nós mesmos, em ser mais críticos com nós mesmos. Só assim não seremos julgados. Quando conhecedores então de nossos defeitos, nossas falhas, nossos pecados, seremos bem menos críticos uns dos outros e mais amorosos uns com os outros. Quem teve câncer, quem já sofreu com câncer, tem muito mais compaixão de quem está sofrendo com câncer, porque sabe da dor que é, da dificuldade que é. Quem já passou por problemas familiares profundos, sabe o que é a dor de alguém que está passando por problemas familiares profundos. Então, assim agindo, nós estaremos garantindo o que o Senhor prometeu aos seus servos. O que foi que o Senhor prometeu aos seus servos? O que foi? Ele prometeu isso aqui. Abra a sua Bíblia lá em Mateus 5. Se você quer ajudar ao próximo, se você quer ser um médico de almas, comece julgando a si mesmo. Médico, cura-te a ti mesmo. Mateus capítulo 5. E aqui está a promessa de nosso Senhor para aqueles que se julgam a si mesmos. Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Alcançarão misericórdia. Há um hino do cantor cristão 381 que diz: pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão
e todos ajudá-lo com branda compaixão. Vamos cantar esse hino? Vamos ficar de pé? O juízo pelo bom exemplo. O juízo pelo bom exemplo.